Deus, aleluia. Então, 1 Timóteo, capítulo 6. Amém? Vamos iniciar aqui. São 2 versículos, depois já começa outro assunto, do versículo 3 em diante, mas hoje é o 6, 1 e 2. Amém? Vamos ver o que Deus tem para nós aqui. O subtítulo dessa escritura, do que nós vamos ler, essa leitura, é os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Amém. Feche teus olhos, vamos falar com o autor dessa escritura. Altíssimo Deus, soberano Pai, aqui está, Senhor, sua palavra, essa porção que foi lida nesta noite. Senhor, confesso a Ti que não entendo, não sei nada, Senhor. E confesso a Ti também, Senhor, que nem tenho nenhum interesse em saber. Porém, Senhor, eu preciso e desejo e clamo e imploro que o Teu Espírito Santo venha nessa noite, Senhor, nos mostrar a Tua palavra. Não nos deixa, Senhor, andarmos em escuridão. Não nos deixa andarmos em interpretações humanas. Mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar em toda a verdade, Senhor, nos ensinando a Tua palavra, nos alimentando de Ti, Senhor, para que possamos então compreender quem nós realmente somos e de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Deus poderoso, nos ajuda, Senhor, nesta noite. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem assentar-se. Bom, entre todas as palavras que eu tenho lido, essa é uma das menores. São apenas 2 versículos. Amém? Depois, a outra fala sobre exortações de conselhos gerais, uma conclusão da epístola, da primeira epístola, né? Então, o capítulo 6 é dividido em 2 partes. A segunda é bem grande, são quase 20 versículos, 19, e a primeira são só 2. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos pedir que o Senhor nos ajude nessa noite. Deveres dos servos. Então nós devemos, em primeiro lugar, identificar quem é servo. O que é um servo? É alguém que serve para alguma coisa, um profissional, alguém que tem a sua atividade pré-definida para fazer aquilo ali. Então, é um servo. Também nos nossos dias, que nós já estamos no tempo fora daquela escravidão, e servo era tipo um criado. Servo era os servos da casa, escravos, e os servos da lavoura, escravos também. E depois, já no século XX aproximadamente, final do século XVIII, século XVIII e XIX, depois o XX, encerrou esse tipo de trato. Mas lá ainda no tempo dos apóstolos, que é o século I e II, quando Paulo pregava, servo era quase que uma escravidão, porque as pessoas, e vocês podem olhar também no tempo da era da escuridão ali, dos castelos, dos condes, dos senhores feudais, as pessoas mal tinham para sobreviver, porque eles eram tão servos que eles tinham que produzir para servir ao senhor daquela região, né? Então, e aquele senhor daquela região tinha que servir ao reino, vamos dizer. E aquele reino, se tivesse um império dominante, tinha que pagar impostos para aqueles, amém? Tinham que pagar imposto para aqueles impérios, para aqueles imperadores.
E o último império, vocês sabem muito bem, foi definido lá na estátua de Daniel, do rei, quando o rei teve aquele sonho, e Daniel definiu então cada etapa daquela estátua, o que significava, a parte de bronze, a parte de barro, cada parte foi definida. E o império então encerrou-se lá, nessa época aqui do apóstolo. O império então encerrou. Tanto que tem na história, se vocês olharem na história, tem um certo judeu, não sei se ele ainda é vivo, não deve ser vivo, mas ele foi chamado lá na terra dele, quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, e aquelas invasões, e aquela coisa toda, e eles disseram para ele: ô fulano, vem cá que, olha, está se levantando um outro império. Eu acho que Daniel errou. Está se levantando um outro império. O cara já tomou a Alemanha, tomou a Polônia, a Áustria, e ele está indo, e vai chegar na Rússia, lá em cima já atacou a França, a Inglaterra, e ele tá seguindo. É um império que está se definindo. E aí aquele rabino, acho que ele era um rabino, ele disse: não existirá outro império. Não tem mais império. O império foi definido naquela estátua que Daniel disse: ó, o último império é o romano. Não tem mais império. E de fato, aconteceu. O nazismo, que se achava que seria um império, tão forte quanto começou, ele encerrou também. Terminou. Provando o quê? Que essa escritura é a verdade. Não importa o que se levante, não importa o que se apresente diante de nós, não importa, a escritura sempre será a verdade. Então, essa palavra vem mostrando já nessas grandes coisas para que você saiba que no teu cotidiano, na tua vida, no teu dia a dia, o que importa é a palavra de Deus, o resto tudo é secundário. Ó, como diz um hino que se cantava, e tem uma escritura que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre virá do Senhor. Não adianta. Está entendendo? Então a resposta é sua palavra. Amém. Glória a Deus. Então, estou falando isso para que você saiba o que era servidão, o que era servir. Então, esses servos que Paulo trata aqui podem ser servos obrigados ou voluntariados a servir, como também podem ser servos pagos. Tanto que a palavra diz: digno é o obreiro do seu salário. Obreiro e servo é a mesma coisa. Amém? Então, todos os servos que estão debaixo do jugo, que jugo? Da lei. Isso é com você, irmão trabalhador, irmão empresário. Isso é com você. Está entendendo? Todos os servos que estão debaixo do jugo, estime a seus senhores por dignos de toda honra. Agora, debaixo do jugo, o que é jugo? Jugo é o sistema legal. Jugo é a definição da tua atividade. Se você entrar num trabalho, veja bem, irmão, como é a coisa. E aí as pessoas dizem: eu não sei, eu sou perseguido, irmão. Eu entro num trabalho, daqui a pouco eles me botam para a rua. Eu entro lá e já me botam para a rua. Eu não sei o que acontece. Eu sei o que acontece. Eu sei. Você entrou lá para fazer uma atividade. Você tem que fazer aquela atividade exatamente como determinaram para você fazer. Está entendendo? Se você não fizer, você está saindo do jugo. Você tem que fazer aquilo. E você tem que honrar, fazer melhor ainda. Você tem que aprimorar. Superar a expectativa do teu cliente. Quem é o teu cliente? É aquele que te paga, você está vendendo o teu trabalho. Então você tem que fazer melhor ainda. Está entendendo? E então, o povo que se diz que vive de fé não compreende essas coisas e pensam que o que são ensinados? São ensinados a ir na igreja, são ensinados a orar muito, são ensinados a sacrificar e Deus fazer. Não, é você que tem que fazer a sua parte. Você está entendendo? É isso que Paulo está ensinando aqui. É isso que a palavra está ensinando você.
Faça a sua parte da melhor maneira possível. Então, debaixo do jugo, estimem. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda honra, ou seja, obedeça. Faça exatamente como está determinado. Se você não vai melhorar, não altere o processo. Faça o melhor que você puder. Você quer ver a lei da competitividade que está no nosso capitalismo, sistema capitalista? A lei da competitividade funciona assim, ó. Quem oferece um melhor produto com um custo reduzido, ganhou o mercado. Você está entendendo? Ou seja, quem faz melhor e consegue reduzir tempo, reduzir matéria-prima sem perder qualidade, ganhou o mercado. É a lei da competitividade. É isso que a Bíblia está falando aqui. Só que o povo cristão, que se diz que crê em Deus, os crentes, eles acham que Deus fala só nesses termos. Não, Deus não trata lá do mundo secular. Deus só trata do nosso mundinho aqui, da igreja, do culto. Nós temos que só ir no culto, sacrificar. Nós temos que ir no culto. Por que você dá dízimo? Não dou dízimo para Deus me abençoar, irmão. Não, irmão. Você tem que dar seu dízimo e a sua oferta porque você crê na sua palavra. Está vendo? Ele vai te abençoar se você agir como um abençoado. Você já pensou, irmão, se Daniel, se o José chega diante do faraó, conta o sonho do faraó e não fala mais nada? Só ia voltar lá para a cadeia. Não, mas ele deu o passo. Ele disse, ó rei, aconselho-te. Mas quem é um prisioneiro para aconselhar o dono do mundo, o rei do mundo? O faraó ele não era um rei apenas, ele era um deus. Ele era considerado um deus que as pessoas, até nas pinturas, nos hieróglifos, nas gravuras lá egípcias, eles não olhavam o faraó de frente, eles ficavam sempre de perfil, porque era uma divindade. Agora vem um preso que não era egípcio, que estava lá imundo, só tiraram ele, fizeram a barba, deram um banho nele para poder chegar diante do faraó para revelar o sonho. Ponto. Agora volte para lá. E o que ele fez? Aconselho-te. Tome a sua posição, haja. Você tem que agir. Aí vem o Senhor da glória e diz, Pedro, como é que tá a pescaria? Tá ruim, pá, não deu nada. A noite inteira, passamos a noite. Lança ali, ó. Mas, como é que é? Eu é que sou o pescador. Eu é que sei que aqui não tem peixe. Eu sei o quanto meus braços estão cansados de jogar a rede e não pegar coisa nenhuma. Agora tu vem me dizer, lança ali de novo. Já lancei por toda essa água aqui, por todo esse lugar aqui. Tu vem dizer para me lançar de novo. Passei a noite inteira. Foi isso que Pedro fez? Não. Pela tua palavra lançarei. Irmão, a palavra mantém você. A palavra, ela criou todas as coisas pelo que não existe. Por isso, Stephen Hawking, veio o nome agora, e outros cientistas disseram que foi assim, ó, bum, um Big Bang, e tudo começou a se gerar, se moldar, se ajustar. Está vendo? E formou-se o nosso universo. Que Big Bang foi esse? A palavra, irmão. O assim diz o Senhor. Haja! E não há nada que pode impedir. Então, quando você crê nessa palavra, foi que Pedro disse, sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém. Ponto, irmão. Feito. Você creu na sua palavra? Feito, então. Mas há um espírito maligno trabalhando. Paulo disse o mistério da injustiça que já opera. Agora, Paulo disse, isso há quase 2000 anos, já opera. Esse mistério da injustiça é um mistério escondido. Uma mentira que é tantas vezes contada com tanta veemência, astúcia maligna, que acredita-se ser a verdade. E é uma mentira. Porque o meu Deus,
Ele não aceita meia verdade. Ele não aceita 90% da verdade, nem 99%. Com ele é 100%. Sim, sim e não, não. Toda a verdade. E nos nossos dias, nós somos treinados, eu fui também treinado assim, a viver numa redoma religiosa. Então, naquela redoma religiosa, as pessoas não morrem na cabeça deles, né? Naquela redoma religiosa, você não tem problema. Naquela redoma religiosa, tudo dá certo. Naquela redoma religiosa, é exatamente como você quer que tem que acontecer e terminou. Por que tem tanta gente que está dentro da igreja e nem sabe mais o que está fazendo lá? Por que tem tanta gente que é que nem um robozinho manufaturado? Vai, domingo à noite está no culto, domingo, final da noite está em casa, na terça-feira está no culto, volta para casa, na quinta-feira vai ao culto, volta para casa, e assim vai ano após ano, após ano e após ano, e vai passando de geração em geração e não muda coisa nenhuma, porque foi ensinado a estar numa cerquinha, numa redoma. E essa palavra não é isso. Essa palavra coloca você lá, Daniel, no meio dos leões. Essa palavra coloca você lá, no meio da fornalha de fogo ardente. Essa palavra mostra para você: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o teu Deus. É isso que essa palavra faz. Não é essa farsa aí, que esconde Deus, esconde o poder de Deus. Ai, irmão, eu não fui ao culto, não participei da ceia, meu Deus, não vai dar. Ai, estou perdido, falhei, estou perdido. Que isso, irmão? Eu gosto daquele dizer assim, ó, com os pecados de hoje eu te entristeci, mas perdão te peço, porque hoje eu pequei. Amanhã, se houver um amanhã, eu vou falhar de novo. Essa é a minha natureza. Então você tem que sair dessa redoma e entrar nesta verdade, porque aí ela vai andar com você e não você se esconder. Você está entendendo? Você estará nele, ele vai te aperfeiçoando até chegar na estatura perfeita. Aleluia! Então você tem que sair dessa redoma. E é isso que Paulo está mostrando. Você é um servo de Deus, você é servo e você crê em Deus, então faça o melhor, obedeça, aprimore, dê honra. Se eu entrava nas empresas e eu aprendi, um cidadão velho, já deve ser falecido, ele dizia assim, ó, você tem que saber, aqui está o teu setor, é esse, teu setor é esse. Você tem que saber quem é o teu cliente, quem é o teu fornecedor, ou seja, da onde vem o produto para você. Domine o teu ambiente e saiba quem é o teu cliente, ou seja, para onde vai. Se você conseguir entender esse sistema dentro de qualquer segmento de negócio, você terá sucesso. É verdade, irmão. Esta é uma grande verdade. É isso que Paulo está ensinando aqui. Você está vendo? É isso que ele está mostrando aqui. Estimem, todos os servos que estão debaixo do jugo, que estão segundo a determinação, procedure, que se diz, os procedimentos, estimem a seus senhores por dignos de toda honra, ou seja, aprimore, faça melhor. Não, irmão, você está puxando para um lado esquisito. Não é isso que a Bíblia está dizendo, irmão. Veja o que a Bíblia diz, veja o que diz a palavra, nem só de pão, mas de toda. O que aconteceu com Daniel?
O que aconteceu com Daniel? Hã? O que aconteceu com Daniel quando jogaram ele lá? Tomaram ele da terra dele e o colocaram lá na Babilônia. O que aconteceu com Daniel? Dominou. Está vendo, irmão? Porque ele era um filho do Altíssimo. Dominou. Não porque ele era um hebreu, não porque ele era um crente. Não, dominou porque ele tinha Deus nele. Você tem que ter Deus em você, no teu dia a dia. Dentro de você, não é no teu intelecto, no teu pensamento, no que você acredita. Isso é muito fácil. Não, você tem que ter Deus em você todo o tempo. O que aconteceu com o José, que foi jogado, vendido por seus irmãos e dado ao seu pai como morto, e foi vendido como um escravo, e chega ele lá como um escravo no Egito? O que aconteceu? Virou governador. Por que ele não virou faraó? Sabe por que ele não virou faraó? Porque faraó queria se fazer Deus. E os servos de Deus nunca tentarão se fazer Deus. Eles servem a Deus. E quem lhes dá o poder é Deus. Deus age neles, eles não precisam ser grande. Deus é grande em você. Você está entendendo? Deus tem que ser grande em você, não você grande para os outros verem. Não. Você vê? Aleluia. É isso que Paulo está escrevendo aqui. Irmão, se Paulo fosse o autor dessa escritura, nós não estaríamos falando de coisas tão preciosas. Paulo foi apenas o escriba, o escritor, o autor é o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus tomou as mãos dele para escrever essas coisas. Amém? Então, faça o seu melhor, dê honra. É ali que você está. Por que isso, irmão? Por que eu devo fazer isso? Para mim ser promovido, para mim ser grande, para mim ser abençoado? É isso que vende, né? É isso que o evangelho atual vende, né? Para você ser grande, ser abençoado, ser visto, né? O irmão foi abençoado, olha aqui o fulano de tal, inclusive eles leem nos livros, os mantenedores dessa obra, fulano de tal deu 10 mil, o Beltrano deu 15 mil, e eles gostam de fazer isso, e nas cultos de Santa Ceia eu me sentia mal. Eu lembro um pastor Orlando que eles diziam nas assembleias lá, quem deu mais no dízimo no dia da Santa Ceia, eles liam o nome das pessoas, fulano deu tanto, o Beltrano deu tanto de dízimo, e aí os coitadinhos ia se reduzindo, os que só tinham aquele pouquinho para dar. Imagina, vão ficar com vergonha. Eu era vendedor de jornal, meu dízimo era um saquinho de moedinha. Está vendo? Como é que fica? Como é que seria tratada a mulher que deu a sua última dracma, a sua última moeda? Como seria tratada nesse evangelho aquela mulher? Nunca ela teriam dito, essa deu a maior oferta. Não! Tanto que os discípulos disseram, mas Jesus, como ela deu o maior? Olha aqui, as pessoas têm colocado fortunas aqui no alforje, e o Senhor disse que ela deu o maior. Ela deu tudo. Ela entregou-se a Ele. Olha o Elias. E aí, mulher, o que tu tem? Olha, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Tá vendo a fome que está aí no lugar? Pois é, vamos morrer. Nós vamos comer agora e vamos morrer. Faz para mim primeiro, então. Meu irmão, esse é meu Deus. Não sei se é Elias ou Eliseu, vai me enrolou minha mente. Faz para mim primeiro. E o que ele fez? Foi lá. O que ela fez? Foi lá e fez para o servo de Deus. E quando ela fez aquilo, agora tu pega as vasilhas. E foi enchendo, 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 e enchendo, e enchendo, e enchendo, e enchendo. Por quê, irmão? Se tão somente colocar Deus acima de tudo. E onde é que está Deus, irmão? Onde é que está Deus agora? Me responda você. Somos inteligentes? Onde é que está Deus? Será que Deus está na igreja?
Será que está Deus? Deus está lá na montanha? Onde é que está Deus, irmão? Onde é que está Deus, irmão? Deus está num quarto escuro? Como diz aquele hino do Voz da Verdade, procurar quarto escuro? Será que Deus está lá na rua, num lugar calmo, no mar, num paraíso bonito, na serra, nas montanhas? Onde é que está Deus? Onde está Deus? Em sua palavra. Deus está em sua palavra. Tudo bem? Se Deus está em sua palavra, é só pegar a Bíblia e ler e está resolvido. Irmão, se fosse assim, Adolfo Hitler não tinha matado aquele monte de judeu, de cigano e aquele bando de gente. Você acha que eles não liam essa Bíblia? Você acha que ele não lia essa Bíblia e seguiu até o que estava escrito nessa Bíblia aqui? Você acha que o Mussolini que morreu na miséria, morreu terrivelmente, doente, demente, romano, italiano, direto do Vaticano, financiado pelo Vaticano, você acha que ele não lia essa Bíblia aqui? É claro que lia. Mas então como é que ele não recebeu Deus? Se Deus está na Bíblia, na letra. Não, irmão. Deus está no seu enviado. Por isso ele diz: obedecei vossos pastores que vos falaram a palavra. Todo aquele que recebe o meu enviado, a mim me recebe. Ali está Deus. Está vendo como é simples? Não, mas nós fizemos a nossa redoma. Não dá. Não dá para receber de outra maneira. E o que acontece? Chega aquele homem e diz: faz para mim, mulher. Primeiro essa comida aí. Estou com fome, eu ando por aí. Ela sabia que ele era um profeta. Ela sabia que um profeta tem a palavra. Um profeta tem o assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor é a sua palavra. E a palavra é Deus. Oh, meu irmão. Precisa de confiança nesse Deus para fazer isso. Não é verdade? Você precisa confiar nele. Se entregar. E o que ela pensou? Deus está ali. Então fez e deu. Entendi, irmão Paulinho, o que ela fez? Então ela deu sabendo que Deus ia dar mais para ela. Não. Ela deu esperando morrer. Ela deu sabendo que ela não tinha mais nada. Ela deu sabendo que ali estava o assim diz o Senhor. Isto era o suficiente. Por isso está escrito: busca primeiro o reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você está vendo? Nunca essa palavra se contradiz. Pelo contrário, ela só se completa. Então ela cedeu primeiro a Deus. Deus respondeu. Irmão, o país mais cuidado, o país mais abençoado, o país cuja terra gira e todos os acontecimentos apontam para esse país. Sabe por quê? Você quer saber por quê? Eu vou te dizer então. Porque um dia um cidadãozinho mal visto na sua terra casou-se com uma meia-irmã e essa mulher não podia ter filho e ele era humilhado, não diretamente, que as pessoas respeitavam, não tinha esse desrespeito que tem hoje, mas ela sabia e ela não podia dar um herdeiro para ele. E um dia ele ouviu, não é que nem o filme, Abraão, sai da sua parentela. Não! Foi só ele quem ouviu. Quem tem? Só ele ouviu. A Sara não ouviu, os outros ninguém ouviram. Ele ouviu, sai do meio da tua parentela. Sabe por quê, Abraão? Porque eu vou fazer de ti pai de uma grande nação. Está vendo, irmão? Dê esse passo. É isso que Deus espera que você faça. Que você dê um passo.
não tinha uma Bíblia para ler. Ele não tinha um pastor para ensinar ele a verdade. Ele não tinha um profeta para vir falar com ele. Ele não tinha. Ele só tinha o que ele ouviu. Sair para o meio do nada, só por uma voz que ele ouviu. A terra era má, as pessoas eram más. Mas ele obedeceu. Oh, meu irmão, se você tão somente obedecer com tudo que você tem, com tudo que você ouve, com todos os testemunhos, com todas as provas que ele já tem dado, só tem um lugar para você parar. Na eternidade. Nada pode deter você. Está vendo? E ele saiu, diz em Hebreus, que ele saiu errante pela terra, procurando uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. Por isso, quando ele esteve aqui na terra, ele disse para eles disseram, nós temos por pai Abraão. Ele disse que bom, então, Abraão me viu debaixo do sicômoro, Abraão viu os meus dias e se alegrou, porque Abraão, quando o viu, disse, vinde, meu Senhor. Aleluia. E eram 3. Aleluia, não havia dúvida em Abraão. Perdoe, irmão, dizer isso, mas hoje a religiosidade, o cristianismo gera mais dúvida nas pessoas, a teologia gera mais dúvida nas pessoas do que fé. Por quê? Porque os homens colocam os seus entendimentos, as suas interpretações. Cada um tem uma interpretação dessa Bíblia. Cada um tem uma interpretação. Na igreja A é uma, na igreja B é outra, na igreja C, e cada um tem a sua interpretação. Porque o homem quer ser importante. Não. Essa palavra não precisa do homem. É o contrário. É o homem que precisa dessa palavra. Está entendendo? E lá sai ele então, farei de ti pai de uma grande nação. Como assim? Isso já estava sendo humilhado na terra dele. A mulher não podia ter filho. Tanto que quando deu-se o tempo, e estava aproximando-se o tempo da promessa, o que ela fez? Não dá mais. Não dá mais. Meu marido está muito humilhado por minha causa. Foi lá e pegou a melhor serva dela. O filho é para ele, Deus prometeu para ele o filho. Então, eu não posso. E deu, e aí gerou-se o Ismael. Mas esse Deus é tão maravilhoso, irmão. Amém, Jesus. Esse Deus é tão maravilhoso. Mas é tão maravilhoso que deu a chance, a oportunidade dela se redimir, sabia? Deus deu a oportunidade dela se redimir. Sara. Abraão. A Sara levantou-se e disse, Abraão, pega essa mulher e esse menino, pega um pão, um pouco d'água aí e manda eles lá para o deserto, manda embora. E Abraão gostava do Ismael, era filho dele. E Abraão pegou e pensou, não, isso é demais, pegar uma mulher e um nenê, um menino que já era grandinho, e mandar para o deserto sem nada. Não posso fazer isso. E aquela voz falou com ele, Abraão, o que Sara disse para você foi eu que botei no coração dela. Eu estou dando a chance dela se redimir, Abraão. Porque agora o de vocês já está lá, o filho da promessa. E Abraão então fez. Ô irmão, leia as escrituras. E o anjo veio e o serviu. Cresceu até uma árvore para dar sombra. Nunca faltou água. Os carros de $1 milhão, 900 mil, 2 milhões de dólares, que nós aqui na América, nós aqui para baixo, aqui nessa América Latina, aqui, ó, nunca teremos na vida, alguns nunca terão, outros até têm, ficam muito ricos. Lá na terra do Isaac, apodrece, fica jogado no deserto, eles nem dão bola. Porque jorra petróleo do chão, riqueza.
Eles fazem ilhas, fizeram uma terra lá, uma ilha, para fazer os hotéis e loteamento, que parece uma palmeira no meio do mar. Deus os tem abençoado. Você está entendendo, irmão? Sabe por quê? Sabe por quê? Só porque eles eram filhos de Abraão, no erro. Mas Deus prometeu cuidar da semente dele e tem cuidado. Você está entendendo, irmão? Amém. Mas há uma outra promessa. Porque agora nasce o Isaac. E está menino, moço, formoso. E agora Deus diz lá no ouvidinho sagrado de Abraão: Abraão, pega o teu moço agora e sacrifica. Oh, irmão. Você acha que Abraão hesitou? Você acha que Abraão foi falar para Sara o que ele ia fazer? Não. Ele confiou. Ele confiou. Agora, tem alguns que dizem: Abraão sabia que Deus, e a Bíblia diz, traria até dos mortos. Sim, ele sabia que Deus traria até dos mortos o seu Isaac, porque havia uma promessa, mas ele ia sofrer. Ele ia sofrer, tendo que sacrificar o seu próprio filho num altar e tocar fogo ainda. Está vendo? Ele sabia que Deus podia fazer ele voltar, mas ele ia sofrer. Agora, e nos dias da caminhada, irmão, nos dias da preparação para sair, para adorar a Deus, imagina o sofrimento desse homem. Não podia dizer nada para Sara, não podia dizer nada nem para os seus servos, tanto que chega numa altura e os servos ficam e vai só ele e o Isaac. Ele não podia dizer nada. Que sofrimento estava aquele homem. E você acha que você tem luta? Você acha que você tem problema? Abraão não tinha culto para ir. Abraão não tinha o corpo da igreja para se reunir e orar com você. Não tinha. Ele não podia dizer nem para Sara. Não podia dizer. E lá se vai ele. E quando chega numa altura, papai, está aqui a lenha. Está aqui tudo, papai. E cadê o cordeiro? Nem para Isaac ele podia contar. Então ele diz: o Senhor proverá para si. Aleluia! Você está entendendo quem é esse Deus, irmão? E agora, amém, chega lá no lugar e Abraão faz. Você acha que Abraão estava feliz por fazer aquilo? É claro que não, irmão. Aí você passa por uma lutinha, você acha que terminou o mundo. Terminou o mundo. Terminou o mundo. Você não tem noção do que você está fazendo. Amém. Aleluia. Então está lá. E quando ele levanta aquele cutelo para matar aquele moço, a promessa: farei de ti uma grande nação. Oh, irmão. Como disse Paulo, se há um lugar que eu me alegro, que eu me glorio, é no sacrifício. Porque no sacrifício nos foi prometido: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aonde? Na fé de Abraão. E quando você crê nessa palavra, essa promessa é a seu respeito. É aonde você entra, irmão. Aleluia! É aonde você entra. Então descansa. Descansa. Você entrou na promessa. Você entrou na promessa. Não tem um hino que diz: sou filho, como é que é? Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Então mostre que você tem a marca da promessa. Não é só cantar. Quero ver a marca da promessa em você. Qual é a marca da promessa? Que você faz como Abraão, sacrifica qualquer coisa pelo reino eterno. Você está entendendo, irmão? Essa é a marca da promessa. Marca da promessa: você parando em hotéis de luxo, ganhando um monte de dinheiro. Isso não é marca de promessa. Você é um profissional. Está entendendo? Você vestindo as melhores roupas, sendo bem tratado pelo mundo afora. Isso não tem marca de promessa nenhuma.
você sendo benquisto na sua comunidade, na sua organização religiosa, isso não tem marca de promessa nenhuma. Eu quero ver lá fora. É lá que aquela marca da promessa tem que aparecer em você. Quando você decidir, não importa se eu ganhar muito aqui, não importa. O que importa é ser fiel a Ele. Amém. É isso que interessa. Ser fiel a Ele. Aí você entrou na promessa de Abraão. Você está seguro. Você está entendendo? Que é a fé. Em ti. Em ti o quê? Na fé dele. Na fé? Pela fé. Então você entra na fé. O que é fé? Agora vamos chegar lá. O que é fé? A fé vem como? Pelo ouvir. Foi isso que Abraão fez. Ele ouviu. Ele ouviu. Ele ouviu. Vocês estão vendo? Agora, o ouvir, às vezes os pais dizem assim, mas essa criança não tem ouvido. Mas a criança tem ouvido, nasceu com ouvido ali. Como assim que não tem ouvido? Essa criança não tem ouvido. Não, Florinho não tem ouvido. Beltraninho não tem ouvido. Por que eles dizem isso, não tem ouvido? Se você olha para a criança que está lá, o ouvido. O que acontece que não tem ouvido? Porque não obedece, irmão. Não age aquilo que lhe foi orientado a fazer. Você está entendendo? Então, quando você não age a palavra que você ouve, você não tem ouvido. E aí a palavra diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Você está entendendo? Aleluia, glória, 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 glória ao Senhor da glória. Eu agradeço a Deus. Tem um hino da Cassiane que diz assim, quero encontrá-lo, eu quero encontrar Daniel, eu quero encontrar Isaac, quero encontrar Abraão, abraçá-lo. Aleluia, e agradecer por eles terem segurado no momento difícil, no momento complicado. Irmão, saiba que os anjos quiseram viver esse tempo. O pessoal de Tessalônica, os tessalonicenses, achavam que estavam vivendo esse tempo aqui, e Paulo lhes fez uma correção. Não será assim, ainda não se manifestou o iníquo. Não é assim, a vinda não é agora. Vocês estão vendo? Aleluia! Glória a Deus, mas você está ouvindo essa palavra, então mostra a ele. Irmão, eu nem te conheço, nem sei quem está ouvindo, quem vai ouvir essa gravação, mas eu vou dizer uma coisa para ti, se você tem ouvidos, você ouvirá. Agora, se você não tem ouvido, é só mais uma grande mensagem, uma grande pregação, é mais um culto como qualquer outro. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão. Agora vamos mais longe. Eu não consigo sair do versículo 2. Pensei que 2 versículos seria muito pequeno, mas já estamos em 43 minutos. Não cheguei no segundo versículo. Agora, veja aquela mulherzinha de má fama, que ganhava a vida se prostituindo. Não é agora o nosso tempo. É lá no tempo de Jericó. Lá, milhares de anos atrás. Sabia? Chamava-se Raabe. Aí tinha os moços e a cidade estava em alvoroço porque descobriu-se que havia espias lá dentro. E não, aquele povo que está lá, não sabemos o poder deles, mas estão lá, não tem nenhuma arma que derruba a nossa estrutura aqui, mas eles estão lá. E alguém soube que tinha espias aí, começaram a caminhar, andar por tudo para achar aqueles espias. Oh, irmão, mas quando você está na predestinação, você é um eleito para a salvação, um predestinado. Quando Deus já viu você lá na eternidade, nesse tempo recebendo a sua palavra, de alguma maneira você vai acessar essa palavra e vai agir ela na sua vida. E foi o que ela fez. Vem para cá, pode ficar aqui na minha casa. Por que vocês vieram espiar? O que está acontecendo? Aí eles explicaram. Mas, veja bem, a Bíblia não relata esse diálogo, mas eu estou falando como uma pessoa normal. Só um minuto. Vocês estão vendo? A minha casa é aqui no muro. Isso aqui
já vieram outros reinos. Naquela época, um clã formava um reino e os reinos brigavam um contra o outro para poder fazer do outro um escravo, para pagar-lhes impostos, né? Então sempre foi assim como hoje é, só que é comercialmente e religiosamente, mas naquela época era bélica, era guerra. Então, nunca transporam esses muros aqui. Só que não tem como cair, foi feito de uma maneira estrutural, não tem como cair. Tanto que nós moramos aqui, eles fazem corrida de biga, de cavalo em cima dessas muralhas. Não tem como cair isso aqui. Nem tremer treme, aqui nem terremoto dá para cair essas pedras. Isso aqui é intransponível. Mas tudo bem, se vocês estão dizendo. E aí provavelmente havia um deles. Irmão, o povo de Deus, ele é testemunha. Jesus disse, sereis minhas testemunhas. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que aconteceu, Rabi? Assim, ó. Quando nós estávamos lá no Egito, aconteceu isso, mais isso, mais isso, 10 pragas. E quando nós saímos de lá, eles vieram correndo com muita velocidade atrás de nós e nunca nos alcançavam, porque havia uma coluna de fumaça que não deixava chegarem perto de nós. E aquela fumaça ainda não deixava nem o sol nos molestar no deserto. E quando chegava a noite, havia uma coluna de fogo que nos guiava e eles não se aproximavam de nós. E quando nós chegamos na água, a água se abriu e ninguém se afogou e eles morreram tudo. E assim, quando chegamos do outro lado, tivemos sede, ele nos deu água. Depois deu fome, ele deu comida e assim por diante. Então vou dizer uma coisa para ti. Não há nada impossível para esse Deus. Aleluia. Aleluia. Ô irmão, se você é um predestinado, um eleito para a salvação, isso vai entrar em você. E aquilo entrou naquela mulher. Sabe por que entrou naquela mulher? Sabe por que entrou, irmão? Não sabe? Você não sabe? Ela é a avó de Davi. Tinha que vir da genealogia dela. Tinha que vir o rei, cujo reino, o incremento daquele reino, haveria um príncipe, que esse reino não teria fim. Então aquela mulherzinha de má fama era uma eleita do Deus Altíssimo. Quem imaginaria que ela, o seu nome, ela não era nenhuma mulher israelita, mas o seu nome está na genealogia do povo do Deus Altíssimo. Quem foi que colocou lá? Ela mesma, através da fé. Então coloca o seu nome lá, irmão. Coloca o seu nome diante dele. Torne-se conhecido do Altíssimo. Você está entendendo, irmão? Aleluia! Aleluia, irmão! Eu não sei mais, se eu tirar isso aqui eu vou ficar só de camiseta. Mas tá quente aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E de repente, ela diz, então tá, eu creio. Então faz assim, Rabi. Como eu gosto que linda irmã Márcia canta, uma mulher pecadora então só. Ela foi reparada pela fé, irmão. Faz assim, Rabi. Sabe o que eu faço então? Eu creio nesse Deus. O que eu faço então? Grande é o Senhor Jesus. Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Mas esse paninho vermelho é tudo que eu preciso fazer? É tudo que você precisa fazer. Sabe por quê? Deus não precisa que você faça nada. Deus só precisa que você creia. Mas tem que ser em espírito e em verdade, porque aquele pano vermelho representava o sangue. Aleluia. Foi onde Caim falhou. Caim fez o seu melhor, Deus nem olhou. Mas quando Abel pegou aquele bichinho e fez o sangue correr ali, então Deus atentou para aquele sacrifício, porque sangue é vida. E nós somos salvos pelo sacrifício dele. Não é porque merecemos, é por ele. É isso. Então quando ela botou aquele paninho
Não foi a ação dela, mas foi mostrando que Ele é o Salvador. Aleluia. Davi levou muitos anos para existir. Aleluia. E aí esperavam. Ela também, provavelmente, todos os demais. E convidava as pessoas, vem para minha casa. Ô fulano, vem para minha casa, fica aqui. Essa mulherzinha de má fama, acho que é até louca da cabeça. Vem para cá. Ó, tá vindo aquela gente lá em cima. Olhava, o que eles viam? Uns de roupa clara com uma arca nas costas. É o que eles viam. Mas aquilo lá não tem nenhum poder. Aquilo lá não vai derrubar nossos muros. Olha... Já vieram aí tentando derrubar, transpor esses muros, não teve jeito, não estamos vendo nenhuma arma que derrube esses muros aqui. Não tem nada. Mas vem para cá. Eu vou contar para vocês. Pela fé, pelo que me disseram, vai cair. E eu acredito, eu não sei como, mas vai cair. E eu coloquei um sinal na minha janela. Só minha casa não vai cair. Tá louca. Não crescer. Tá doido. Tá doido. Tá doido essa mulher. Tá doido. Ô, irmão. Aí eles foram e começaram a rodear a cidade. E sabe o que aquele povo levou? Quais eram as armas que eles levaram? Eu não sei onde está agora, senão eu ia ler para vocês. Louvor e adoração a Deus. Só isso, irmão. E rodearam uma vez, bando de louco. E rodearam outra vez, bando de louco. E a quarta, e a quinta, e a sexta. Quando se deu a sétima vez, aí o Senhor comprovou o que ele disse aos seus servos. A peleja, esta batalha, não é tua, é minha. Aí ele entra em cena. Fique até o tempo de Deus se cumprir. Fique na luta até o tempo de Deus se cumprir. E você vai ver se ele não vai entrar em cena, irmão. Ele é fiel. Ele é um Deus que promete, e Ele é fiel, essa palavra é fiel, eu passo, eu termino, eu saio daqui, mas essa palavra ficará eternamente, ela permanecerá. Você está vendo? Glória a Deus. Aleluia! E quando o Senhor entrou, então caiu tudo que foi casa, mas aquele paninho milagroso segurou a casa da Raabe, porque aquele era um sinal. Você está vendo, irmão? Este é o sinal que você deve colocar na sua vida. O sangue. O sangue é a vida de Deus em você. E como é que a vida de Deus entra em você? Através da audição. A palavra. Você começa a agir essa palavra. Então, você está com aquele sinal. Porque hoje o sinal está passando por alto, ninguém vê. Tem gente dizendo que é pentecostal, nem sabe o que é. Nós somos pentecostais. Nos anos 70, 80, não se lembra bem, nesse tempo que a gente ia na igreja, né, 70 e pouco, tudo era pentecostal, tudo era pentecostal. O que é pentecostal? Eu ficava. Aí até que eu fui estudar, né, depois na escola, estudando, eu vi que Pentecoste era uma festa israelita. Não tem nada a ver com o cristianismo. Pentecoste. Ah, sim, mas irmão, mas foi no dia de Pentecostes. Sim, coincidentemente foi no dia de Pentecostes a manifestação do Espírito de Deus, a promessa se cumprindo na vida dos apóstolos, dos discípulos. Mas não porque eles eram pentecostais. Aí as pessoas dizem que quem fala em língua e profetiza é pentecostal. Não, Pentecoste é uma festa hebraica, israelita. Você está entendendo? A experiência com o Espírito Santo é outra coisa. É quando você recebe a palavra e os dons se manifestam ou não. Está entendendo? Não é obrigado. Eu recebi o Espírito Santo, tem que falar língua. Não. Isso não é evidência. Recebi o Espírito Santo, tem que profetizar. Não. Não é evidência. Você recebe o Espírito Santo, sabe quando? Sabe qual é a evidência? Quando você recebe a
palavra. Esta é a evidência, porque o Espírito Santo jamais irá contra a palavra que ele mesmo escreveu. Amém. Você está vendo? Então, como pode uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo ir contra essa palavra? Me diga, me explique isso. Não há Espírito Santo ali. Mas fala em língua. Saul falou em língua e profetizou. E, no entanto, estava endemoniado procurando matar Davi. Está vendo? E foi lá escutar a pitonisa de Andor lá, sacerdotisa, uma bruxa, uma endemoniada, uma religiosa nos nossos dias. Está vendo? Mas o Filho de Deus, o que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz, a outro elas não ouvirão. Você está vendo? Amém? Glória a Deus. Então, aleluia, aleluia, glória ao Senhor da glória. Quando você coloca o sinal sobre a sua vida, então você passa a ser um servo que, você estando debaixo do jugo, você torna o seu Senhor digno, porque você o exalta, você o exalta. Porque você é o poder que está mantendo ele. Que isso, irmão? Pode isso? Pode, irmão. Essa terra só está aqui, sabe por quê? Porque Israel ainda não recebeu o seu Messias. Essa terra só está aqui ainda funcionando sem cambalear, igual um ébrio, um bêbado, porque ainda estão os eleitos de Deus aqui. Então esse povinho que ouve essa palavra mantém esse cosmo funcionando perfeitamente. Mas deixa ele sair daqui para você ver. Uma expectação terrível de terror cairá sobre essa terra. E a Elivete cantava vindo e dizia assim, ó, e essa terra vai pegar fogo. Aonde é que você vai morar? Aonde? Você está vendo? É bom você entrar na morada celestial. É bom que o teu espírito comece a fazer uma fusão com essa palavra. Aí você estará seguro. Fogo não te queima, mar não te afoga, a atmosfera, a falta do oxigênio não mata você, porque você tornou-se espírito criador. Alguma coisa podia matar o espírito que estava caminhando sobre a terra? Não, nada podia matar. Tanto que ele disse, no terceiro dia, sexta à tarde. Então, sábado à tarde seria o primeiro dia, 24 horas, né? Domingo à tarde seria o segundo dia. E na segunda à tarde, às 3 horas da tarde, inclinou a cabeça e ali expirou, na sexta-feira. Então, sábado seria 24, domingo seria 48 e na segunda seria 72 horas, os 3 dias, correto? Foi isso que aconteceu? Sexta, sábado, domingo ele já nem estava mais no túmulo. Você está vendo? Ele sempre nos surpreende. Ele faz como ele quer, ele fala como ele quer. Ele não tem que me agradar a mim nem a você. Está vendo? O que é dele vai para ele. Aleluia. Mas vou correr aqui, irmão. Aleluia. Já são 58 minutos. Amém. Aleluia. Por que você vai fazer isso como um servo? Por que você vai fazer isso lá fora, no seu trabalho, na sua atividade? Por que você vai fazer isso? Para que o nome de Deus, esse homem tem algo diferente, essa pessoa tem uma coisa diferente. Teve um senhor, eu fui encarregado aqui na Corsã e algumas pessoas estavam ali, e aquele senhor chegava para mim, um homem experiente, aposentado, foi colocado lá, que ele tinha muito conhecimento, e ele ficava ali comigo, e ele me chamava de senhor, um homem velho, morava lá em Petrópolis, gente, sabe, né, que mora ali em Petrópolis, perto da Salenha, ali perto da loja do Pedro Simo, ali da igreja dos israelitas lá em cima. Pobre não
é, né? Você sabe, ali é um apartamentinho ali, é bem caro, né? Pois é, morava ali. E ele lá trabalhando comigo, e ele dizia, Senhor Paulo, eu nunca vi uma pessoa como o Senhor. Em toda a minha vida, nunca vi uma pessoa com a sua autoridade, um encarregado como o Senhor, que as pessoas respeitam até no falar. Irmão, nunca falei de Bíblia, nunca falei de Deus, nunca falei coisa nenhuma lá. Porque eu estava lá para trabalhar, para fazer o meu melhor. Você está entendendo? Então quem foi exaltado, Paulinho? Deus. E eles diziam, tem algo diferente no Senhor, tem algo diferente. E quando deu-se o casamento da Emily, a filha da Márcia, e o Israel falou para eles quem seria o pastor que ia fazer o casamento, aí eles entenderam. Eles entenderam a diferença. Você está vendo, irmão? Você está vendo? Você tem que ser aquele que exalta o nome do Senhor, mas não porque você é um falastrão, conversador, não. Você não é um papagaio, você vive, tal. É o sangue, ó, o sangue, a vida vivida tem que estar em você. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Para que o nome de Deus e a doutrina, a forma que ele nos ensinou, como ser, como fazer, como viver, não sejam blasfemados. Agora, irmão, por favor, me perdoem, tá? Eu vou fazer aqui. Fazem os jovens carregar uma Bíblia maior que essa. Aceitou Jesus? Então pega. Cadê a sua espada, irmão? Vamos ver quantos trouxeram suas espadas. Hã? Que isso aí? O negócio é esse. Eu até tinha uma Bíblia no meu carro, ontem eu falei no culto. Eu tinha uma Bíblia sempre no painel do carro. Eu pensei, não, mas eu li essa Bíblia quando eu ia lá no hospital. Às vezes a minha esposa ia fazer algum exame, alguma coisa, e eu ficava lendo lá. Mas faz tempo que a gente não vai lá. Então por que eu tenho que ter essa Bíblia aqui no carro? O que disse o salmista? Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não é aparência, irmão, é o que você é. Você está vendo? É a tua essência, é o que você verdadeiramente é. É vida vivida, senão é conversa. E infelizmente o sistema nos ensina a sermos uma aparência. Deus não te conhece. Deus conhece aqueles que estão sob esse sangue. 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido, ainda que ande pelo vale da sombra da morte. Oh, meu irmão, não temerei mal algum, porque a sua vara, aleluia, e o seu cajado, direção, Moisés, por que clamas a mim? Pega esse cajado e aponte ao povo e diga que marcha, aponta a direção. Mas nós vamos morrer no mar. Entre, Deus está mandando seguir, vai em frente. Se ele te trouxe até aqui, vá com ele. Vá com ele. Vá com ele. Ele conhece o caminho. Tem medo da morte? Ele morreu por ti. Tem medo de não acordar depois que morrer? Ele ressuscitou para você. Está vendo, irmão? Aleluia. Você não sabe para que lado vai, como que vai ser lá diante de Deus. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar, a morada já está lá, eu vou para vocês, não te preocupe. Aleluia, mais engraçado, o cristianismo de hoje está nos colocando aqui em um mundo perfeito, o Brasil para Cristo, Canoas, Porto Alegre para Cristo, o nosso lugar aqui, vamos encher de igreja, vamos converter essa gente toda e vamos ter bastante, irmão, nossa convenção tem 500 pastores, 200 pastores, isso, mas, irmão, tudo bem, faça a sua organização, vá bem, porém, não abafe, não faça disso a palavra de Deus. Aleluia.
Porque a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus trata com o indivíduo. Por isso que ele disse: estou à porta e bato. Se alguém, isto é indivíduo, abrir, então entrarei e com o povo cearei com ele. Indivíduo. Isso é individual, irmão. Não espere que o teu esposo tenha o mesmo entendimento. Não espere que a tua esposa tenha o mesmo entendimento. Não espere que o teu filho tenha o mesmo entendimento. Não espere que o teu pai tenha o mesmo entendimento. Não! Seja você o modelo. Porque ele disse nessa geração: ó, tu é pobre, cega, miserável e nu, mas eu aconselho-te que de mim compres o ouro provado pelo fogo. Está aqui, ó. Foi quando ele levantou lá naquela montanha e disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aleluia. Tornando você a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E os que têm senhores crentes, irmão, uma vez um irmão disse: irmão, quando eu procuro uma oficina ou alguém que presta um serviço, um pintor, alguma coisa, eu procuro saber se entre nós, se algum daqueles irmãos não faz esse tipo de serviço. Sabe por quê? Porque aquele serviço vai ser abençoado, porque ele é um dizimista, ele é um filho de Deus. Amém. E a palavra diz assim: tudo que fizer a um desses meus pequenininhos, a mim o tem feito. Amém. Aleluia. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, não. Só porque ele está no mesma fé que você, aí que você tem que glorificar a Deus. Você está entendendo? Aleluia. Não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor. Glória a Deus. Ô irmão, Paulo está ensinando nós a viver lá fora. E não dentro aqui, ó. E não no culto, não na organização. O Espírito Santo de Deus está nos ensinando lá fora como proceder. Você está vendo? E não aqui dentro. Aqui dentro todo mundo parece a mesma coisa. Mas lá fora. Eu trabalhei numa empresa, uma multinacional, já contei isso para os irmãos. E as pessoas faziam negócios, meus colegas, né? Eles vão ouvir essas fitas, essas gravações. E alguns faziam esquema e ganhavam um pouquinho dali, um pouquinho daqui. E um dia disseram para mim: você tem 3... Tinha 3 filhos, depois veio a Gabriela, 93. Disseram para mim: você precisa comprar um carrinho, comprar uma motinho para te vir. Eu ia de bicicleta 6 horas da manhã, chegava com a cabeça branca do sereno, tinha que tomar um banho lá para investir com o uniforme, depois para casa 10 e pouca da noite, a mesma coisa. Então, você precisa, faz um esqueminha aí, o fulano faz aí, esqueminha. Sou filho do Altíssimo, é Ele quem me sustenta. Tá vendo, irmão? Isso tem mais de 25 anos. Eu falo com eles. E falo com pessoas que os conhecem, alguns, até hoje. Eles me têm numa estima que vocês não têm ideia. Tá vendo? A Ruth sabe, a minha esposa, que alguns que estão muito bem em outros estados aí, me convidam desesperadamente: vai na minha casa, vai lá com nós, fica com a gente. E não é gente pequena, é gente poderosa. Está vendo? Por quê? Por causa do testemunho. Deus foi glorificado. Está vendo? É isso que você tem que ser. Lá fora, irmão, aqui dentro todo mundo é crente. Na reunião todo mundo crê em Deus. É lindo, é perfeito, é maravilhoso. E lá fora? É lá que você tem que fazer a diferença. E é isso que está falando essa palavra, meu Deus do céu. Aleluia. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. São amados Deus, irmão. Faça o melhor. Faça o melhor. Aleluia. E aí Paulo ainda dá uma demonstração a Timóteo. Isto ensina para que as pessoas tenham uma vida de verdade, ensina para que as pessoas vivam a palavra e exorta aqueles que não vivem isso, Timóteo, exorta para que eles vivam. Então ensina e exorta, ou seja,
manda fazer e corrige se não for feito. Você está entendendo? É como um pai ensina o teu filho, filho, põe essa cadeira ali e vira as costas. Não, põe a cadeira ali, fica olhando se ele vai fazer aquilo mesmo. Então ensina e exorta para que aquilo aconteça. Meu Deus, irmão, se isso não é Deus nos ensinando, então estaríamos perdidos, completamente perdidos. Mas graças a Deus, que Ele ainda nos ensina, apesar das nossas fraquezas, falhas, ignorância, insignificância, indignidade, não somos dignos de nada. Não conseguimos nem agradar. Irmão, eu não consigo agradar a Deus, eu sou uma vergonha. Tá entendendo, irmão? Sabe quando é que eu agrado a Deus? Quando eu confio nele. Quando eu confio nele através da fé, quando eu ouço sua palavra e coloco em prática. Você está entendendo? Por isso o salmista diz, guardei tua palavra no meu coração, para não falhar, para não pecar contra ti. Porque é isso que somos. Você entende? Então, quanto mais você reconhecer que você é um nada, mais em pé você permanecerá. Porque está escrito, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não fique se sentindo autossuficiente, mas coloque tudo, toda honra, toda glória sejam dadas a Ele. Amém? Que Deus os abençoe, irmão. Irmão Raul, passa aqui.